Oi, gente, meu nome é Ana Clara. Eu fui aluna do curso Forte durante 2019 e 2020, que foi o ano de pandemia, né? Que muitas pessoas largaram de estudar para concurso durante esse ano. E durante esse período eu fui aprovada e classificada em 2 concursos. Dentre eles eu fiquei aprovada e classificada no Pedro II, em segundo lugar geral. Gabaritei a prova objetiva e tirei 8,5 na redação. E fui aprovada e classificada, estou esperando o resultado final do concurso da EPICAR de 2020 para 2021. E além disso, eu cursei o meu ensino fundamental numa escola pública que foi a Doutor Nelson Noronha. Bom, na escola eu costumava sempre tentar manter o foco e me distinguir dos demais, né? Sempre fui bem estudiosa, até um pouco perfeccionista nesse ponto dos estudos. E no 9º ano, né, eu fiquei sabendo dos concursos. Inicialmente eu não sabia da EPICAR, nem do Colégio Naval, nem o concurso militar eu sabia. Os que eu tinha mais conhecimento eram mais as escolas federais, como por exemplo o Pedro II, IFRJ, o Setor. Inicialmente meu sonho era o Setor, né, mas acabou que eu desviei o meu foco e quis EPICAR. No início eu não tinha condições de pagar um cursinho, então vim atrás de bolsas e eu consegui, inicialmente, 50% aqui no curso Forte. O que me motivou, né, a começar a estudar para EPICAR foi a estabilidade, né, porque eu soube que seguia carreira nessa área, então eu falei assim, não, é isso que eu quero no momento, eu vou estudar para passar. Vai ser difícil, eu tenho consciência disso, mas eu comecei a estudar. E ao longo do tempo eu vi que a EPICAR não era só um colégio que me daria um auxílio e mais tarde um salário que seria bom, né? A EPICAR é sobre o militarismo, é o início, é a base de tudo. E eu admiro a vida militar por conta disso. A gente vai ter a disciplina, nós vamos ser incentivados a estudar, nós vamos praticar esportes constantemente. Lá eles incentivam muito a honestidade, né? É uma prática constante lá dentro entre os alunos, a persistência. Enfim, lá na EPICAR eles incentivam esses tipos de valores e eu gostaria de participar disso. Eu tive dificuldade em bastante coisa, mas o que me fez ficar boa nas matérias, né, foi eu não ficar nessa, eu não gosto de tal matéria. O que a gente tem mais dificuldade, a gente tem que estudar. E finge que gosta, no final tu vai gostar, né? Matemática eu sempre tive uma dificuldadezinha, então eu sempre estudava muito mais matemática do que qualquer outra matéria. A gente não pode subestimar a língua inglesa em nenhuma prova, né? Porque a gente sabe que o inglês aqui no Brasil é incentivado, mas nem todo mundo fala e tem total domínio no inglês. E no primeiro ano de EPICAR eu não fui tão bem no inglês, aí eu vim estudando bastante de lá pra cá, né? O que me ajudou muito foi ler textos em inglês, foi fazer bastante questões. A gente tem que, como se diz, não temos que focar em aprender cada vez mais palavras, isso também é importante. Mas o mais importante ainda do que isso é compreendermos o contexto de tudo, porque isso ajuda a gente a acertar a maior parte das questões. Em redação eu sempre tive mais facilidade, né? Porque eu sou meio até prolixa, como fala o professor Marco. E 2 professores que me ajudaram muito na redação foram o professor Marco Lima e a professora Cristiane. Então, com a ajuda deles eu fiquei top na redação, né? Subi bastante o nível e aprendi a escrever independentemente de qualquer tema. E o que me ajudou também foi dominar os conectivos, né? Cada parágrafo depende sim dessa ligação, acho que é a coesão que se fala, né? Enfim, a redação é questão de prática. Enfim, o curso sempre passou bastantes atividades, bastantes mesmo, inclusive aos simulados, os testes, que eram mais de uma vez por semana os testes, né? Era sempre, ainda mais na turma especial que eu participei. Enfim, eu sempre participei de tudo, o curso era a minha segunda casa, eu ia embora aqui só quando fechava, eu ia embora com os donos, né? Praticamente, eu fiquei aqui e tive esse impulso. Sempre participei de tudo, e é o mais importante, porque quando a gente participa das atividades, nós focamos nos nossos pontos fracos, né? O importante não é ficar ligando para quantas questões nós acertamos. O importante é nós focarmos nos nossos erros, porque é provavelmente isso que vai cair na prova e vai pegar a gente. Teve uma época aqui no curso que eu dava monitoria, né? Infelizmente, no início desse ano houve a pandemia. Eu ia dar monitoria esse ano também, mas não deu. Mas o que mais me ajudou na monitoria foi o fato de eu poder passar o que eu
havia entendido. E a partir do momento que eu passava o meu conhecimento, eu fixava mais essa ideia na minha cabeça. E além de eu ajudar os meus colegas, eu me ajudava. Enfim, quando a gente ajuda os outros, nós não nos prejudicamos de forma alguma. Enfim, no ano passado eu já estudava para EPICAR aqui no curso, mas eu só conquistei a aprovação e não a classificação no concurso, eu não fui chamada para os exames. E só para tentar, eu fiz a prova do Pedro II, acabou que eu gabaritei a prova e fiquei com 8,25 na redação, fiquei em segundo lugar geral, resumindo. E eu vendo que eu era capaz de ficar em segundo lugar geral num concurso assim nível estadual, né? Estadual, Pedro II, foi o que me alavancou também, né? Porque se eu era capaz de gabaritar uma prova, eu também era capaz de ir bem numa outra, até talvez gabaritar, né? Então foi um impulso para EPICAR. E esse ano deu. Bom, esse ano nós não ficamos focando no ensino presencial, né? Então foi mais difícil, mas como eu já estava num ritmo mais avançado do que a turma aqui, né? Porque eu já estudava mais tempo e sou um pouco mais velha, me acelerou, porque eu fui no meu ritmo. Estudar em casa tem essa vantagem, a gente pode estudar no nosso ritmo, estudar mais horas por dia, né? A gente se alavanca bastante, então é muito bom. Enfim, eu estudei em casa mais ou menos umas 10 horas por dia por bastante tempo. Não era sempre a mesma quantidade de horas todos os dias, porque nós temos os nossos estados, né? Nós não somos o mesmo, nós não temos, né, o mesmo 100% todos os dias. Então foi nessa base. Aí eu fiz a prova da EPICAR dia 15 de outubro, se eu não me engano, foi 15 de outubro, né, de 2020, e acertei 39 questões de 48 e conquistei 9,8 na redação, que valia 10. A redação me salvou, né, nesse ano. Enfim, aí eu fui aprovada e fui convocada assim para os exames. E a minha classificação, sem os exames no caso, ficou 50, né? 50º lugar que eu fiquei esse ano. Não, muita gente foi eliminada, né? O processo ainda está em andamento, ainda não dá para dizer a posição que eu vou ficar, mas provavelmente entre as 20 acredito que sim. A gente não pode ficar pensando, né? Não pode ter o tipo de pensamento do tipo, tem poucas vagas, eu não vou conseguir. Claro que passa pela cabeça, né? Nós somos seres humanos, nós temos as nossas preocupações, a gente se importa sim com a concorrência, mas a gente não deve focar nisso não. Nosso principal concorrente, né, somos nós mesmos, eu já havia dito isso. Enfim, a gente tem que estudar, dar o nosso melhor todos os dias. Todos os dias a gente tem que superar nós mesmos, não ficar se comparando com um colega, porque cada um tem seu ritmo e isso me ajudou bastante. E a concorrência é bem grande mesmo, né, cara? Acho que são mais de 200 meninas por vaga, né? São 20 vagas, mais de 200. Bastante gente faz. E a média esse ano veio mais alta do que todos os outros anos, né? Por mais que a prova tenha vindo mais difícil. Gente, põe uma coisa na cabeça, a prova não é só composta da prova escrita, não. Tem as etapas psicológica, médica, psicotécnica e física. Você não vai se preparar um ano só estudando. Isso não é normal. A prova tem todas essas outras etapas e nós não podemos subestimá-las. Enfim, você tem sim que ir ao médico para saber o que você tem, para não te atrapalhar isso futuramente, né? Eu me tratei mais de um ano praticamente para tudo e também tem que se preparar fisicamente, porque o TAF não é uma coisa fácil para quem não treina. Enfim, a prova não é composta só do nosso intelecto, né? Eu senti muita confiança estudando com um curso forte, né? Muita mesmo. Mas o que mais me marcou aqui nessa caminhada toda foi o apoio de todos os professores, porque eles faziam mais do que só dar aula pra gente, né? Eles passavam do horário para tirar dúvidas, às vezes até conversar, dar uma palavra amiga pra gente. Enfim, não era só essa relação de professor, aluno, salário, a gente paga, eles dão aula, não era só isso. Às vezes a gente passava do horário para ficar tirando dúvida e eles não se incomodavam com isso, não. E é importante, né, tirar todas as dúvidas. Eu sempre tive o pensamento, né, não posso ir para casa com uma dúvida, porque isso pode cair na prova. Enfim, eu vou sentir aquele peso na consciência depois de não ter feito o meu 100% naquele dia. Tirar dúvida é importante. E os principais professores, né, que me ajudaram foram o Marco Lima, o Renan, a Cristiane e o Eric. O Eric me ajudou bastante, né?
Até depois do horário, eu já cheguei a ir embora daqui do curso 11 da noite, tirando dúvida de questões, né? Enfim, esse foi o diferencial. Eu não acho que quem passa é mais inteligente do que quem não passa. Eu acho que quem passa é um pouco mais corajoso, né? Para tirar as dúvidas, não ter vergonha, não ficar procrastinando tanto quanto as outras pessoas, porque a gente tem que abdicar de muita coisa. Eu abdiquei de sair, ir para festa de família, deixar de ver a família muitos dias. Enfim, ninguém é mais inteligente que ninguém. Uns sobrem mais mão das coisas do que outros. Bom, a gente sempre está em constante mudança, né? Enfim, eu sempre fui esforçada desde lá atrás, sempre conversei com o pessoal aqui do curso, sempre busquei evoluir em relação aos estudos como em todas as áreas da vida. Enfim, eu sei que eu cheguei aqui com pouca base, permaneço aqui com base, uma base bem maior do que eu já tinha, né? Quando eu cheguei aqui, eles me ajudaram bastante e espero que no futuro eu continue me esforçando e dando cada vez mais o meu melhor todos os dias. Enfim, acho que nós não devemos ser perfeitos, né? O importante é nós reconhecermos os nossos erros e buscarmos cada dia mais evoluirmos.